Oi, gente. Eu sou Érica Ramos, uma mulher de 56 anos que está se reinventando depois de uma traição e um divórcio. E hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês da minha reinvenção, dessa parte da vida que depois de 36 anos de casada e 3 de namoro, eu estou aqui reinventando. Então, Rosana falou que melhorou. Ai, que bom, Rosana. Ótimo. Eu sou, o fone sem fio, com fio ótimo. eu sou palestrante, eu sou terapeuta do feminino, mestre em design, tecnologia e inovação, professora, e eu falo assim que eu sou multipotencial. Gostei. Muito bem. Maravilha. Érica, um prazer falar com você novamente. Você ia vir aqui, mas por conta de horários e romeiros, a Dutra está entupida, né? Pois então você não quis buscar, você é de Lorena, né? Você fez certo, você fez bem. Eu sou de Piquete. Piquete Lorena é ali, ó. Né? É tudo. Deixa eu ver, meu enquadramento tá tapando minha cabeça aqui. Maravilha. Gente, é o seguinte, a Érica foi no programa Vida é Assim há uns 2 anos ou 3, né? Falar sobre sou mãe adotiva depois dos 40. Acho que era esse o tema, né, Érica? Eu acho que era esse o tema, sim. Eu tava até de cabelo loiro, curtinho, lembra? Você tava loira, é verdade. E aí, acho que o enquadramento tá ainda tapando a minha cabeça. E aí, gente, na época, a Érica casada, né, Érica? 30 e tantos anos, né, de casamento, e aparentemente até então tava tudo certo, tudo bem. E aí, aí a gente se distanciou, não te vi mais, aí você postou dizendo que você contou uma história no seu Face, né, dizendo da sua separação, da sua traição, mas o que me chamou a atenção depois disso, e aí eu fiquei automaticamente assim, compadecida, porque eu também já fui traída. Também, logo em seguida, veio o divórcio, a pedido da pessoa que traiu. E aí, aí vem 2 tipos de pessoas, querendo saber o que aconteceu para especular, né? Uhum. E tem outros tipos de pessoas que vêm para aprender ou realmente que se identifica com a situação, e aí rola uma sinergia das pessoas que passaram por isso e cada um vai encontrando a sua forma ou procura encontrar uma forma de sair daquela situação da melhor forma possível. Foi aí que me chamou a atenção, porque você expôs uma história de uma forma muito ética, muito bonita, sem expor a outra pessoa, né? Expondo a sua história, e dali você começou a falar coisas, escrever coisas que foi motivando as pessoas. Eu falei, poxa, é esse gancho, é essa Érica que eu quero, né? Não quero ficar especulando, porque a dor das pessoas dá ibope, né, Érica? Muito. Quando a gente mostra que a gente tá feliz, você recebe lá poucos likes. Agora, quando você mostra qualquer coisa ruim que acontece com a gente, pronto, vem um monte de gente, entre aspas, preocupada com a gente, né? E aí, nós não somos dignos nem de pena e nem de desprezo também. Então, eu quero trazer essa história para você, porque muitos, para nós, usar a sua história como exemplo, porque já que você está ressignificando isso, ao invés de se colocar como vítima, colocando a sua história à mercê de ajudar as pessoas, eu vejo que é isso que a gente precisa, porque eu passei por isso. E eu sei o quanto foi difícil sozinha, né, ter que me reinventar e ter que procurar ajuda e coisa e tal. Então, e quando eu lancei a chamada, o que veio de gente inbox, nossa, que legal, eu vou assistir, nossa, que bacana, eu também passei por essa situação, estou passando, ou quero me separar, olha que loucura. Eu recebi muitos inboxes. Então, para você ver como as pessoas estão realmente precisando de uma ajuda, né? Então, vamos lá, você se separou, conta essa história, então. Aí a gente vai batendo papo. Vamos, e você gente, que está assistindo, que quer também comentar, não vou abrir ao vivo aqui, porque ao vivo eu sou a Érica, mas você pode comentar a sua história, a sua opinião, pode concordar, pode discordar, eu vou ler tudo aqui, tá bom? Vamos embora.
Eu vivi um casamento lindo. Até hoje, meu ex e eu, a gente continua, depois do que foi assim um trauma, uma coisa muito difícil, foram anos maravilhosos, mas a gente se desconectou por algum motivo. Eu estava ouvindo esses dias um satsang do Prem Baba, em que ele dizia assim que o raio nunca cai no lugar errado, porque Deus manda, é que você está manifestando. Então, se você está passando por isso, qual é o aprendizado? E para mim foi assim, eu não esperava, sabe, me divorciar. Mas no início do ano eu comecei a sentir umas coisas estranhas. O casamento que a gente tinha feito uma lua de mel na Europa em outubro do ano passado, a gente foi para Londres, viajou, tal, estava tudo lindo, maravilhoso. Quando chegou o janeiro, fevereiro, começou uma coisa muito estranha. E daí eu comecei a falar, o que está acontecendo? Ai, não sei, não sei. Ai, não sei. Eu falava assim, gente, mas tem que ter um motivo, alguma coisa. Ele falava assim, não é você, sou eu. Então ele tinha feito 60 anos e eu queria entender. E assim, Sim. Começou a acontecer algumas coisas, eu comecei a desconfiar. Mas eu não tinha nada. E só que eu comecei a falar assim, não, isso não é certo, isso não é justo. Ele começou a não vir para casa, porque eu moro em Piquete, a gente tinha um apartamento em São Paulo, ele viajava o Brasil todo, e eu começava a falar, tem alguma coisa estranha acontecendo. E daí... E mulher tem um radar, né? Incrível para essas coisas. Tem uma intuição, né? E assim, eu também. Não foi unilateral, sabe aquela coisa assim? Você falava assim, tem alguma coisa acontecendo, mas ao mesmo tempo, algumas coisas que ele estava fazendo, eu já não concordava. Nós éramos sócios na empresa e a gente se desconectou de alguma maneira. Então teve essa desconexão. No dia do nosso aniversário de casamento de 36 anos, a gente foi almoçar lá na Catedral da Sé, num brunch na Catedral da Sé. E ali foi quando eu pesquei. E a gente estava subindo as escadas para chegar lá no sino, né? E teve uma hora que ele falou assim, eu não vou mais, a partir daqui eu não vou mais. Eu vou ficar sentado. Eu olhei para ele e falei, você não vai? Eu vou. Mesmo sendo PCD, com prótese no quadril, eu queria chegar lá em cima e pôr a mão no sino da catedral. E ali eu já percebi que inconscientemente, depois de muita análise, é claro, ali já foi quando teve a ruptura e eu não percebi, entendeu? Porque daí depois ele começou, ai, não sei. E daí uma coisa que eu aprendi, se é dúvida, se tem dúvida, é não. Aí a pessoa não quer. E depois ele começou, ai, eu tô em dúvida, eu não sei mais se eu quero continuar casado, sabe? Umas coisas assim. Daí no Dia das Mães, ele não veio. Daí eu falei assim, pô, eu tô entendendo que eu não sou uma mãe, é isso? Que você sabe que a gente teve todo aquele problema com o nosso filho, que é um filho adotivo. Aí eu falei, cara, na segunda-feira, depois do Dia das Mães, eu fazendo análise, eu cheguei pro meu analista, eu falei assim, tem alguma coisa, eu não sei o que é. Daí o meu analista só falou assim, você sabe o que você tem que fazer. E dentro de mim eu já sabia, mas eu nasci para... A gente sempre sabe. Tipo assim, eu nasci para... até que a morte nos separe. A gente já teve um outro problema há 18 anos atrás, que também teve uma primeira traição, mas que naquela época eu resolvi que, ok, tudo bem, tá tudo certo. Eu coloquei que a culpa era minha, porque eu estava com meu pai e com a minha mãe doente, deixei ele em São Paulo, fiquei no interior cuidando, e era o meu pai com câncer, minha mãe com Alzheimer. Quando ele chegava, eu olhava para ele e falava assim, graças a Deus você chegou. Eu ia dormir, e a gente também teve essa desconexão. Só que daí depois eu falei assim, cara, não, a culpa era minha, fui eu que me desconectei, e daí a gente voltou. E daí, 18 anos depois, com 36, eu falei, deve ser cíclico, e dessa vez eu não vou dizer assim não, porque daí a gente fez alguns acordos, a gente renovou votos de casamento, e a coisa era a verdade, fale a verdade, porque um dos meus princípios é liberdade e verdade, sabe? Assim, é um valor muito sério para mim.
Então, Sim. a gente renovou o voto, tal, 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 e viveu lindamente, maravilhosamente, até que eu estava desconfiada. Daí eu chorava, gente, eu chorava, eu queria entender é, por que estava acontecendo aquilo que estava acontecendo no meu relacionamento, né? Qual que era? Era falta de comunicação, era incompatibilidade, era necessidade emocional não atendida, era um problema externo, era nosso filho. O que afetava, né? Porque para mim estava legal, entendeu? Mas para ele não estava. Então pode ser muitas vezes a crise dos 60. E ele não conseguiu expressar isso. Ele só falava assim: eu não quero te machucar, eu não quero te machucar. E aí, ok, eu fui Só que fazer machuca por não contar, né? Não machuca por machuca de não. um jeito, não machuca do outro. Pois é. Sei E bem. aí eu peguei e fui fazer Anos da Floresta. E eu cheguei no Anos da Floresta com a Anisha, que é uma terapeuta americana, que foi terapeuta do Osho, que desenvolveu, e ela tem um negócio chamado Anos da Floresta, que é só para pessoas acima de 50 anos. E eu cheguei lá e eu chorava. Eu falava assim: meu casamento está no fim, eu acho que eu vou pedir o divórcio, que não sei o que tem. Daí ela falou assim: bem-vinda, quando você sair daqui, você vai entender realmente o que acontece. Até aí eu não sabia de traição nenhuma, tá? Eu só sabia que estava ruim, que não dava, que não era isso, que eu merecia coisa melhor, que eu merecia renascer nessa vida. Aí eu saí de lá e nesse grupo, as mulheres majoritariamente, elas tinham passado por traição, tinham passado por divórcio, já estavam no segundo relacionamento. Elas me acolheram e falavam assim: ouça o teu coração, o que teu coração está querendo? Você merece, todos nós merecemos ser felizes. E, ok, eu saí de lá, era Corpus Christi, era uma quinta-feira de julho. E aí, o que eu descobri? Fui no Dia dos Namorados, pedi para Nossa Senhora Aparecida, porque eu posso ser espírita, mas eu fui criada na Igreja Católica e eu sou Érica Aparecida. Cheguei debaixo ali da Santinha lá e Aparecida falei assim: minha Nossa Senhora, eu não estou entendendo nada da minha vida, me mostra o que precisa ser mostrado. E daí ela mostrou. E quando ela mostrou, eu falei: olha, a partir de agora a gente está se separando. E no dia 17 de julho nós nos separamos. É lógico que eu tive várias emoções, entendeu? Gente, super normal você se sentir culpada, você se sentir com raiva, você se sentir assim, cara, onde Com foi que eu errei? vergonha, humilhado, onde eu errei, né? Né? Vale a pena tentar de novo, vale a pena se humilhar, vale a pena passar por cima. Você pensa em todas as possibilidades. Ainda mais mulher, né? A mulher, ela, em nome da instituição do casamento, em nome do Felizes para Sempre, em nome da igreja, em nome de tudo que você vai aprendendo, você fala: não, vamos tentar, é só uma fase. Ainda mais quando tem filho, né? Você pensa nos filhos também. Você pensa naquilo que a família representa para a gente e para os filhos. Então a mulher, ela vai até... A mulher, ela aceita um monte de coisa para não se separar, né? Fala não para ela em prol dessa instituição toda. Só que chega uma hora que fere demais os valores que você disse. Verdade e liberdade, não foi? Então você desconfiou ano passado e durou então 6 meses até você se separar, foi isso? É isso. Daí eu fui fazendo muita coisa que eu tava assim, cara, tem alguma coisa estranha. A gente sente. Eu desconfiava que tinha alguma coisa. A gente fez a viagem, mas foi linda, maravilhosa. Você não sabia que era traição, você sabia que tinha alguma coisa errada, mas você não passava pela tua cabeça que era outra mulher? Eu achei que era a crise dos 60 anos. Que ele fez 60 anos. Você não chegou a conversar com ele e falar: vamos conversar, vamos fazer terapia, vamos ver o que está acontecendo? Você tentou? Foi pra terapia, eu fui pra terapia, mas ele não conseguia expressar, entendeu? Ele não conseguia expressar. Mas pelo menos ele tentou, né? Ele foi pra terapia, né? Que bom. Foi pra terapia. E aí o meu psicólogo falava assim: cara, você sabe o que você tem que fazer. Você tá satisfeita? Por exemplo, assim, eu ficava sozinha em São Paulo, aqui, ele em São Paulo, eu aqui. E eu fui várias vezes domingo
almoçar aqui na região, é tudo muito conhecido, né? Daí teve um dia que o dono de uma parrilha argentina, ele chegou para mim, você divorciou? Porque você tá vindo sempre sozinha aqui. Daí eu falei, Meu eu falei Deus. assim, mas daí tinham sinais, sabe? Tanto que essa semana, como eu sabia que a gente ia fazer sobre traição, eu coloquei um post, porque ele começou a curtir tudo dela. Tudo dela. Então ele curtia, ele entrava na live, ela entrava em todas as lives que ele fazia. Uma amiga falou assim, eles estão tendo um caso, Érica, porque, meu, tá demais, né? Então, gente, Peraí, olha, peraí, ela é conhecida? é amiga. Era É sua conhecida. amiga? É sua amiga? Agora Era, não é né? mais, né? Era, né? Era uma conhecida. Putz, Eu grila. fiz live com ela. Eu pedi para ela, como a gente estava passando por problemas, ela é psicóloga, mas ela também é terapeuta tântrica. Eu pedi para que ela atendesse o Luiz. E daí deu o que deu, entendeu? Então nada acontece por acaso. Meu Jesus! Olha, comigo foi assim, ó. Eu tô no autoconhecimento desde 2015, né? Bom, eu conheci o Tantra em 2015 através da minha irmã, né? Uhum. E eu fui toda desconfiada, preconceituosa e vi o lindo trabalho que é feito lá na Comuna Metamorfose, outros eu não conheço, mas o trabalho em si é muito lindo. E eu tava nessa busca, o casamento tava ficando assim, eu falei, vamos fazer uma terapia de casal, vamos ver o que tá acontecendo, porque não teve traição até então, né? Mas tava esfriando, tava não sei o que lá, eu falei, vamos ver o que tá acontecendo. Não, eu não quero, eu não preciso, eu tenho a minha religião, eu não preciso, mas eu continuei indo. E quando a gente começa na terapia, principalmente tântrica, que devolve nós a nós mesmos, a gente cresce exponencialmente. Eu falava, meu, vem comigo, porque senão vai dar ruim, que eu tô indo, né? E aí, não aconteceu. E aí eu fiz um curso, foi lá no Melt, fiz o Melt lá na Eu Comuna, fiz e um falei, melt cara, você tem que também. fazer, é maravilhoso. E aí eu paguei, né? Em troca de serviço lá na Comuna, paguei para ele fazer. Eu paguei para ele fazer 4 dias. No último dia eu senti, como você, falei, ele vai voltar, vai pedir separação. É um negócio doido, né? Que a gente sente, mas eu não sabia pelo qual motivo. Até então, era porque estava desgastado, coisa e tal. E o homem parece, não são todos, eu não sei, mas parece que eles têm uma dificuldade de cuidar, de ressignificar, né? De tratar. É tipo assim, não deu certo, joga fora e próximo. Próximo, né? A impressão que eu tenho é que os homens fazem isso. A mulher tenta construir, costurar, blá, blá, blá. E quando ele chegou e pediu a separação. Eu falei, eu já senti, eu já sabia, mas até então eu achava que era por coisas aleatórias. E não. Um dia depois ele assumiu o namoro com a pessoa. Então, olha que doido, como a gente sente, né? E aí foi assim, num curso, vai lá, vai se conhecer, vai não sei o que lá, e no fim eu assinei o recibo de pode ir, né? Na realidade, Que quem pediu a separação fui eu. Porque, como você disse, a gente começa o autodesenvolvimento, começa tudo. Daí eu falei assim, cara, não, eu não mereço isso. Por tudo que eu fiz, por tudo que, né, por causa de toda a história, eu abandonei carreira, mudei de São Paulo para Indaiatuba, de Indaiatuba vim para Piquete, fazendo tudo que eu fiz pelo nosso relacionamento. E aí, de repente, ele entrou numa bad que nem ele sabe o motivo, porque o que a gente tem que pensar sempre é a culpa não é nossa, a culpa é da pessoa que tentou, né? Porque faltou, o que faltou? Faltou a verdade, ele poderia ter chegado, em vez de ficar, eu tô em dúvida se eu quero continuar. Isso. Então não, porque daí você descobre que você foi traída, daí a sua autoestima se abala, daí surge a dúvida, gente, eu não sou o suficiente. E essa pergunta me corroeu. Por mais que eu não soubesse da traição, mas eu falava assim, eu não sou uma boa mãe, eu fiz tudo errado, eu fiquei desestabilizada, né? Sim. E, assim, a base sobre a qual eu construí a minha vida amorosa, a minha vida familiar, ela foi questionada, porque eu questionei a minha capacidade de julgamento e até a capacidade de confiar.
no meu próprio sentimento, no sentido, no sexto sentido que você fala. Porque eu falava, não está acontecendo isso. A gente nega, né? E daí a gente nega. A gente tem muitos sentimentos envolvidos. Essa gama de emoções, ela é vasta, ela é intensa. Eu tive tristeza profunda, eu chorava. Eu comecei, antes de pedir o divórcio, eu fui no psiquiatra. Porque eu sentia, você sente. Fui lá, comecei a tomar antidepressivo. Daí depois eu tive raiva, mas raiva. Sim. Raiva de, sabe, de ter catarse, de falar um monte de coisa para a pessoa e falar assim, você não é um terapeuta multidimensional? Que coisa é essa que você está fazendo? Isso não é ter amor. Os arcturianos trabalham com amor. Daí eu tive confusão, eu ficava confusa, que eu quero, não quero. Tive medo da perda, tive medo da solidão, gente, sabe? O medo da perda. Eram 36 anos, eu casei com 20, eu estava com 56. Aos 56 anos eu estou pedindo. E daí, quem é a Érica Ramos? Porque por 36 anos eu fui Érica Bisaio. Então, quem é essa Érica Ramos? Né? Então foram vários sentimentos que podem surgir. Se você está passando por esse momento, que você está desconfiada, ou que você não está mais feliz, você está num casamento que é abusivo, saiba que todas essas emoções, né, Tatiana, elas são super normais. E é bom que você olhe no meio de toda essa bagunça emocional, você reconhecer e validar cada um desses sentimentos. Está tudo bem ficar com raiva, tá tudo bem você falar assim, cara, eu vou te matar. Daí depois você falava assim, nossa, eu devo estar ficando louca, né? Eu falava pro meu psiquiatra, eu tô ficando louca. Meu psiquiatra falava, você não tá louca não, você devia ter feito mais. Coloca essa raiva para fora, porque aquilo que a gente não coloca para fora, a gente adoece. Sei bem. E pensamentos recorrentes, então, que, né, após a traição, eles passam a ser obsessivos e consomem a gente, sabe? Tem uma tendência muito grande da gente revisitar, né? Mentalmente os detalhes do que aconteceu, como é que foi. Foram esses 6 meses que eu falava assim, os sinais que foram perdidos, onde eu perdi? Onde eu vi? Onde eu neguei? Né? E daí você começa a imaginar esses momentos de traição. Cara, quando ele viajou com ela, não viajou com ela porque ela também não estava. E é uma ruminação, gente, é uma coisa extremamente dolorosa. E eu sei também hoje... Sabe o que eu acho que é mais dolorido? É assim, não é a falta da confissão da verdade, né? Então, assim, se houve a traição, então chega e fala, ó, seguinte, conheci uma pessoa, ou tô me envolvendo, nosso casamento não tá legal. E é isso que eu cheguei na pessoa e falei, sabe, se você falasse pra mim que se arrependeu, que sei lá o quê, eu tava disposta a dar uma segunda chance. Eu tava. Porque se é só sexo, a gente sabe como é que é, né? Como que é tesão, como que é sexo, como que é hormônio, coisa e tal. E em nome de tudo isso que a gente falou, instituição, filho, blá, 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 ai, quer saber? Você passa por cima e fala, ai, tá bom, vai, se é só sexo, então a gente dá um jeito. Mas a questão não é a falta de fidelidade, é a falta de lealdade. É aí que o negócio pega. Porque se deu a merda toda, então chega logo e já conta logo toda a verdade. Sabe assim? Porque não fica mentindo. E a mentira é o negócio que mais machuca, né? Então, assim, eu não sei se você descobriu, eu não sei se você teve a devolutiva de vamos sentar e vou contar toda a verdade. Não, né? Você não teve isso, né? Não tive. Por isso que eu falei, parece que a pessoa não consegue colocar para fora, ela não consegue expor. E, ao mesmo tempo, ela deve se sentir culpada, entendeu? Porque a gente se sente culpada porque eu não fui suficiente, eu não fui boa. Nossa, será que é na cama? Nossa, mas eu fiz todos os cursos de tantra possível. O que mais, né? Que estava faltando? Eu me senti culpada há muito tempo porque eu trabalhava muito. Eu trabalhava muito, 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 muito. E aí a pessoa falou assim, ó, não dá mais, a gente não pode viajar, a gente não pode passear. E esfria mesmo. Mulher não foi feita para trabalhar que nem uma louca, né? O nível de cortisol vai lá em cima, você fica libido zero, né? Pois aí eu falei, não, então peraí, aguenta um pouquinho, aguenta eu entregar esses contratos todos, eu cerimonialista, trabalhando que nem uma doida. Eu falei, aguenta um pouquinho, espera que ano que vem, 2018, eu vou negar contrato e vou procurar um emprego normal. Eu estava disposta a abandonar a minha carreira
para poder acontecer isso. E aí a coisa não aconteceu. E aí não foi assim, ó, conheci alguém, estou indo embora. Não, foi não quero mais, tá, não sei o quê. Depois eu fui descobrir via WhatsApp que no dia seguinte já estava rolando um monte de coisa. Eu pensei, uai, mas se a pessoa foi só uma transa não vira namoro. E se conheceu no curso, como é que engata um namoro e abandona 13 anos de casado? Se foi isso, é ingenuidade. Se não foi, já conhecia faz tempo. Então ficou uma incógnita na minha cabeça até hoje. Aí você vai juntando os quebra-cabeças, você fala, ah, não, já estava faz tempo. Então a questão de tudo assim, não é o trair, é o mentir. Para mim é pior. Então, foi isso que foi o final do nosso relacionamento. Foi a mentira, porque daí eu fui descobrindo muita coisa. Muita coisa. E acho que talvez, é por isso que ele falava, eu não quero te fazer sofrer, porque nem ele, acho que nem ele tinha coragem de olhar. E talvez ele não soubesse qual era, para a mulher, é o furacão que está passando lá na Flórida essa semana. É de quinta, né? E que você tá ali no meio, é tanta emoção, mas daí você tem que saber o seguinte, uma coisa que eu aprendi. A decisão de trair foi do parceiro. E essa responsabilidade não deve ser colocada em mim. É lógico que existiram pontos em que eu me abandonei, sabe, Tatiana? Eu era uma executiva. Eu também. Eu era uma executiva, eu trabalhei em grandes multinacionais, daí eu abandonei tudo pela família. E aí, com tudo aquela história que a gente já está lá no teu programa antigo, nem vale a pena a gente contar aqui, quem quiser volta lá, porque está no YouTube até hoje, não tá? Tá, tudo lá. Ela tá falando, gente, da entrevista que ela deu para mim no programa, numa playlist chamada Vida é Assim, está lá na playlist do Tatiana Fedato no YouTube, chama Virei Mãe Adotiva, me tornei mãe adotiva aos 40. E muito legal essa entrevista. E aí, eu falei, cara, eu fiz tudo. E o que eu tenho que fazer agora é trabalhar para desvencilhar, né, para dar culpa. É essencial, porque assim eu não tinha culpa, então eu tive que aprender, e é lógico que eu tive analista, tive todos esses trabalhos que a gente faz de tantra, de meditação ativa, de colocar para fora, de ressignificar Theta Healing, que eu sou formada em Theta Healing, trabalho com Theta Healing, né? De trabalhar essas crenças, porque muitas vezes a crença que a gente tem que o casamento tem que ser eterno, até que a morte nos separe, ela não é a verdade nossa. Não, você não pode viver... Não funciona mais assim. Num relacionamento abusivo. Então, superar a traição, ele é um processo individual, gente. E a gente se beneficia muito do apoio profissional, que eu consegui ter, que era a terapia, que é um lugar seguro. Eu contei para algumas pessoas, eu não contei para ninguém, né? Eu não sou dessas de contar, botar no perfil luto, ai, tô doente, ai, tô no hospital, tirando sangue. Eu fui pro hospital ontem e ninguém soube, ninguém sabe. Eu tava no hospital ontem, então assim, ninguém tem que saber essas coisas, sabe? Até porque eu não sou digna de pena nem de nada, eu quero compartilhar coisas boas, mas enfim. E aí eu lembro que uma pessoa falou, tá tão abatida, tá, não sei o que foi, eu contei por cima, também não expus pras pessoas, nem contei pros meus filhos na época também que aconteceu, porque eles eram pequenos, eles não tinham que saber que foi de uma traição, né? Então eu falei, não, no momento certo, quando eles fizerem a pergunta correta, com a idade correta, eu conto o que eles estão podendo ter. Mas aí eu tô falando isso porque aí a pessoa falou assim, ah, se fosse eu não deixava para trás, eu ia recuperar meu casamento de qualquer forma, eu ia atrás, eu fazia acontecer. Eu falei, não é assim, porque por outro lado, como meus valores também é verdade, justiça e liberdade, são valores muito fortes em mim, e a lealdade, né, coisa que não houve, ele tem o direito, qualquer um de nós tem o direito de não querer mais. Isso é fato. Então, me baseando nisso, eu não vou ficar implorando, fazendo um monte de coisa para poder recuperar a pessoa.
né? O que eu fiz foi, vamos dar um tempo melhor, a gente pensa, são quase 13 anos juntos, vamos esperar um pouquinho, né? Temos filhos e coisa e tal. E esses cursos mexem muito, ainda mais o MELT, né? Esses cursos de autoconhecimento tântrico mexe pra caramba. Falei, então espera um pouquinho. Então, assim, e aí tem isso que você falou, procurar um monte, onde eu errei e o que é meu e o que é do outro, né? E aí eu descobri que eu não estava no meu próprio lugar na época. É isso, eu também não estava no meu próprio lugar. Eu estou resgatando a Érica, aquela Érica que gosta de ser da área comercial, que gosta de pessoas, porque eu me escondi com tudo que eu passei, por mais que eu estivesse trabalhando com grupos, tal, eu percebia que, assim, eu estava fazendo muito mais a vontade do meu ex pro outro do que para mim. Eu me abandonei. Sempre assim. Entendeu? Eu também. Ó, Rancho do Girassol colocou, você não tem culpa, irmã. É prima? É sua prima? É prima. É prima, desculpa, ela escreveu prima, eu que li irmã. Mas tudo bem, isso racional. Agora, no momento da emoção, tira o racional daqui e põe no coração. Ixi, demora! Gente, é uma briga do racional com o coração. É uma briga. E você não sabe. E daí, de repente, você descobre mais uma coisa. Daí você fala assim, não é possível! Daí teve um dia que eu falei um monte de besteira. E eu tô aqui compartilhando essa jornada com vocês, mulheres, para vocês que estão passando por isso, lembrarem que vocês não estão sozinhas, porque às vezes a gente acha não estão sozinhas. Que é só a gente. E eu percebi essa sororidade com as mulheres que eu estava levando em círculo de mulheres, mas eu dei um tempo, porque eu precisava me fortalecer, porque é lógico que eu chorei muito, que tinha dia que eu abri uma lata de leite condensado, fazia brigadeiro, comia a panela inteira. E daí eu falei assim, cara, eu vou engordar. Eu já pesei 120 quilos, eu fiz bariátrica. Eu falei assim, eu vou engordar, não quero engordar não, que não sei o quê. E aí você fala assim, eu preciso buscar força. Eu tenho que reconhecer a minha força. Mas antes de buscar força, você tem que se construir de novo, porque a gente se destrói, né? E aí, na verdade, a gente descobre que nós já estávamos destruídas antes. E a gente não percebe, porque é filho, porque é conta para pagar, e ainda mais primeiro casamento, né? Primeiro casamento é uma luta. Se a gente não vem de uma família abastada, é boleto para pagar de faculdade, de carro, vem filho pequeno, vem um monte de coisa, você abre mão de se divertir para pagar conta de água, é tanta coisa. E lembrando que cada novinho, né? A gente que é novinho, cada um com seus próprios objetivos e com as suas próprias lutas internas também, né? E eu não fazia terapia, então eu acho que terapia tinha que ser algo assim obrigatório, que nem CNH para dirigir, você tem que fazer uma terapia para poder continuar vivendo, porque ajuda muito. E, é muito punk, porque como é que você vai se fortalecer, tirar forças da onde? Se a gente já nem sabe mais quem é a gente. Porque você falou, você foi bizarra durante muito tempo. Eu tive que contratar uma amiga para fazer o estudo numerológico, porque eu falava assim, eu não vou ficar com esse nome, porque se eu ficar com esse nome eu vou estar ligada. Mas, gente, é tão louco a coisa, porque nós éramos sócios. Até dia 1º de outubro eu continuei sócia dele. Mesmo separado, a gente tinha empresa, tinha, né, os colaboradores, tinha tudo. E daí você falava assim, cara, e agora? Eu vou viver do quê? Porque e agora? Era sócia. E agora? Como é que eu faço? Você era financeiramente independente? Não, nós tínhamos uma sociedade. Tirava um pró-laboratório. É aí que é mais difícil, porque eu era autônoma, sou ainda, e ele não. Então, quando eu fui abandonando os contratos futuros para poder fazer o que ele queria, parar de trabalhar como cerimonialista e trabalhar no emprego normal, quando a separação aconteceu, eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Aí tive que demitir empregada, funcionária, aí tive que desligar a internet, e aí você vai desfazendo das coisas, né? E eu não tinha eu não tinha mais contrato, porque eu tinha parado de aceitar contrato, sabe? Então, assim, e agora? Então, se reerguer sem dinheiro é muito mais difícil. Não. Nossa Senhora. Não é fácil. Fora o processo.
Fora Fora o que o processo em si do da divórcio que é separação. caro. É mais caro divorciar do que casar. Vocês não têm noção. É verdade. Você fazia casamentos, é caro. Mas se divorciar também é É muito mais caro. caro. É mais caro ainda. E É. aí, quando eu me vi na frente, né, frente a frente com essa coisa, pedi o divórcio. E agora, o que eu vou fazer? Me deu um desespero, porque eu falava assim, Mas sou como que sócia você dele. descobriu? Como é que eu descobri o quê? A traição? Eu estava. Você descobriu porque ela estava curtindo os vídeos dele, a live, ela Isso, estava sempre ali. daí teve um dia que eu cheguei em São Paulo na quinta-feira, eu estava já começando a falar, tem que me reinventar, que não sei o que tem. Então, dia 12 de junho, dia dos namorados, eu fui debaixo de Nossa Senhora. Dia 15, eu fui para um day da Mature Day. E daí lá, participei, daí cheguei no apartamento e falei para ele assim, a gente estava dando um tempo, né? Vamos dar o tempo, eu tinha tirado a aliança, que tá muito pesado, vamos dar um tempo. Aí, menina, ele falou assim, eu vou fazer um curso XPTO nesse final de semana. Daí eu falei assim, cara, mas eu pedi para você nessa coisa de tempo pra gente não fazer nada de tantra, enquanto a gente tá dando esse tempo e tal. Ele falou assim, não, eu vou fazer. Daí foi quando eu dei a primeira explosão. E aí eu dormi, cada um dormiu num quarto, no apartamento, ele veio, daí eu falava, sai daqui que eu tô com raiva, que eu não sei o que tem, porque eu tava com raiva que ele ia fazer, a gente tava dando um tempo e ele ia fazer um curso de tantra, olha só. Aí, menina, quando foi na sexta-feira, 6h30 da manhã, o telefone toca. E o telefone tocou, o telefone celular dele tocou, ele falou assim para mim, é 0300, que daí a gente já tava, ele tava ali de conchinha, tentando agradar, fazer bonitinho. Ele falou, 0300. Eu fui do marketing, gente. 0300 não liga antes das 8 horas da manhã. Ok. Daí ele falou assim, eu vou fazer o café, e deixou o celular do meu lado. Daí o celular tocou pela segunda vez. Daí eu só vi o nome da pessoa, eu atendi, falei, oi, tudo bem? Ela desligou. Daí ela ligou de novo, porque o meu celular e o dele muda o último número só. O dele é 3 e o meu é 4. Eu não sei se ela achou que tinha errado ou se ela fez a terceira ligação para confirmar que era ela mesma. Daí eu falei, olha só, você quer falar com o meu marido? Só um momentinho. Daí cheguei, entreguei o celular para ele e falei assim, sua amante está querendo falar com você. Porque ali eu confirmei. Daí ele voltou, ele foi para a área de serviço, todo sem graça, e eu sentei na mesa e falei para ele assim, quando ele chegou na mesa da sala, eu falei, e agora? Vamos conversar? Bati a mão e falei assim, agora eu quero a verdade. Sim. Você está com ela desde quando? Porque desde eu já te quando? perguntei. Eles não respondem. O senhor respondeu? Ele só, não é isso. Eu falei assim, para de palhaçada. Daí dei uma dessa bem louca, foi quando teve a primeira coisa. Daí ele falou assim, eu não queria te fazer, mas a gente tem um caso. Menina, eu fiquei assim. Ai, é um caso. É um caso. Mas pelo menos ele falou, né? O meu que não falou, o meu não, né? O outro lá não falou. Ele falou assim, ai, que é pior ainda. Tá tendo um caso. Ele admitiu, pelo menos ele foi homem, né? Pelo menos ele admitiu. Mas só depois que eu bati na só mesa. Depois, porque assim, eu falei, cara, o que você está fazendo? E aí, ok. Daí eu falei assim, vou falar com a advogada, porque eu tinha ido conversar com a advogada em maio. Até então, eu só chorava na advogada, que eu falava assim, eu não tenho direito a nada, que não sei o quê, parará, parará. Eu falei assim, calma, qual é o regime de casamento que você tem? Daí eu falava assim, é mesmo? Daí eu falava assim, e a outra empresa dele? Ela falou assim, Érica, pelo teu regime de casamento, a outra empresa você é sócia numa, mas a outra você também é sócia pelo regime de casamento. Então, tudo que vocês construíram é coisa. Daí a gente fez um acordo e, né? Mas foi muito difícil. Daí, essa semana, era dia 15 de junho. Daí, dia 17 de junho, eu já conversei com a advogada, tal. E ok. Só que daí, ele falava assim, não, porque a gente tem um caso. Aí, no dia, véspera do meu aniversário, eu fiquei sabendo que ela tinha... Eu tô contando o caos, mas é uma história muito louca. Que ela tinha alugado um apartamento, uma casa para ela. Eu falei assim, cara, ela não alugou uma casa. Quanto você quer saber que o Luiz alugou a casa para ela?
Daí eu fiquei quieta, perguntei para ele, porque assim, eu tenho uma coisa muito, é porque eu trabalhei com lançamento de produtos, então eu vou investigando o ambiente, as tendências. Eu fiquei quieta e esperei. Aí ele já não estava mais no nosso apartamento em São Paulo, eu já ficava no apartamento sozinha, e ele em outro lugar, porque não era legal a gente ficar junto, tal, tal, tal. Aí, foi meu aniversário, dia 25 de junho, eu estava em São Paulo com as minhas amigas, e aí eu cheguei em Piquete no dia 27 de junho, e aí eu descobri o endereço da casa. Daí eu mandei para ele, vem cá, essa casa aqui, você não disse que você ia morar num kitnet? Quem vai morar num kitnet não compra luzes de LED, porque ele fez uma compra para a casa no Mercado Mundo Livre, e toda a compra do Mercado Livre, vinha para o meu e-mail. E daí veio toda a compra. Tipo assim, não sei quantas lanternas, não sei quantos cestos de lixo, não sei o que, parará, parará, parará. Daí eu falei assim para ele, você tá onde? E me liga. Daí ele me ligou, passou umas 2 horas, ele me ligou. Daí ele falou assim, a gente fofoca, mas foi isso que aconteceu. É lógico que ele deve ter a versão dele. Eu não perguntei ainda, mas qualquer dia eu vou tomar café com ele e na paz eu vou perguntar, me conta agora. A gente conversa ainda. Vocês se conversam? Ué, filha, tem negócios, tem clientes, tem faturamento. Ah, tá. Mas é unicamente, exclusivamente profissional, é isso? Mas aí, tipo, leva, a última vez que a gente se encontrou, eu levei todo o livro caixa da empresa, sabe? Porque ele tinha que assinar para devolver, para registrar. Então tem essas coisas que você tem que assinar. Tive que assinar, porque agora, a partir de 1º de outubro, a gente já não tem muito mais conversar. Até tem, porque daí nesse rolo todo, a mulher que trabalhava para mim entrou na justiça e está pedindo 70 mil reais. Puta merda! Então, mas a gente tem Então não é assim, gente, não é tão fácil se desvencilhar de uma história de 36 anos de casamento, de empresa, né? Então, assim, por quê? Mesmo agora, a partir de 1º de outubro, que ele fica com todas as empresas só no nome dele, mas por 2 anos ainda, qualquer processo eu respondo, porque eu era sócia. Então, gente, é isso. Então, é o alto e baixo. Eu ainda estou me redescobrindo minhas paixões, tentando ainda, né? Vamos fluir como a água. E a gente já volta a conversar, tipo assim, tá tudo certo. Vamos olhar e ressignificar o que aconteceu também. Porque as pessoas falam, você tem que destruir a tua vida. Gente, eu não posso destruir a minha vida. Nem destruir a nossa, nem a dele, né? Não, eu acho que a vingança não... O que acontece? Foram 36 anos de um casamento lindo. Os últimos 6... Então foi 35 anos e meio de um casamento muito legal. O que aconteceu? A gente se desconectou. E agora, como eu jogo 36 anos, 39 anos, porque foram 3 de namoro. Então, assim, tem toda uma história que a gente construiu. A Érica que eu sou hoje tem muito a ver com a Érica que foi construída, porque eu conheci o Luiz com 17. Foi seu primeiro homem? Primeiro namorado? Não. Foi primeiro tudo? Terceiro, mas foi meu primeiro tudo. Primeiro tudo. E aí a gente está entrando agora na fase da superação, que não quer dizer que você já está superada, mas quer dizer que você está em fase de superação, e é aí que a gente pode ajudar as pessoas, porque assim, descobrir tudo o que aconteceu, aí tem a raiva, tem a vingança, passa um monte de coisa na cabeça, e aí depois vem os passos que precisa tomar para poder a gente se recompor, né? E não estou nem falando assim de parte jurídica, financeira, não. Vamos falar de parte emocional e espiritual, né? Qual foi a primeira coisa que você fez? Foi procurar um terapeuta, então? Isso. Foi isso. Eu busquei, né, profissional para me orientar. E eu já venho com acompanhamento profissional há algum tempo. E daí eu tenho uma rede muito forte de amigos.
O Rodolfo, que estava aqui assistindo, me deu uma força no dia que eu postei aquela coisa que eu estava luto, porque naquele dia morreu a Érica Bisaio, foi quando eu decidi, agora eu me separo. Só que eu já tinha escrito aquele texto há muito tempo atrás. Só que eu só coloquei e postei naquele dia. Foi e daí, não sei se forte aquele texto. Aquele texto, por sorte ou azar, a Isa também, naquele dia, tinha divulgado que tinha sido traída. E o que aconteceu? Escalou na internet de uma maneira que eu resolvi tirar o texto. Porque só de comentários tinha mais de 450 comentários. Então, teve uma rede de apoio muito forte, mas eu não sei se é em função da Isa, porque eu coloquei antes da Isa, começou antes da Isa as minhas amigas, parará, parará. Depois entrou gente que foi assim, vum, vum, vum. Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, vamos tirar, porque senão eu vou prejudicar também os outros dois. Então vamos ser justos. Isso, eu quero pegar esse gancho agora de prejudicar e de ser justo o seguinte. Então, assim, eu posso contar a minha experiência. Eu consultei até uma advogada para saber se eu podia falar o que eu vou falar agora. Eu não posso citar nome, mas eu posso contar porque é a minha história, a minha versão, né? Eu posso contar. E aí eu vou contar uma pequena história para poder o tema a gente não pode fugir do tema, superando a traição e o divórcio. Então, assim, vou contar o que é que eu vejo prudente fazer baseado nos valores da verdade, da justiça e da liberdade. Quando a pessoa chegou, né, e falou, e tirou a aliança e falou, olha, receba com amorosidade, não quero mais estar casado, né? Aquilo foi um barco, eu falei, cara, acabou de fazer um curso de transformação, né, muito forte, calma, são 72 horas, não houve essa situação, eu já queria um ano atrás, tal, não sei o quê. Tudo bem, eu querendo fazer terapia, coisa e tal. Tá. Isso foi no domingo, no dia 5 de novembro. No dia... Aí, uma semana depois, a gente separou, né? Não contei para os meus filhos. Eu falei, então não vamos contar para os nossos filhos ainda, porque tá na escola, vamos deixar dezembro, né? Acabar ali a aula, porque vai mexer com a cabecinha deles, coisa e tal. E aí, na sexta-feira seguinte, a pessoa falou assim, ó, eu tô indo viajar, mas eu vou sozinho. Eu falei, isso, que legal, vai mesmo, bom esparecer, viajar, né, de repente, eu imaginei na minha consciência de que, ele vai viajar para esparecer, coisa e tal. Quando deu no domingo, 8 da noite, 10 da noite, 2 da manhã, eu falei, uai, não chegou? Tá com mulher, né, porque segunda-feira tem que trabalhar. Ali eu já saquei que tinha alguma coisa. Aí encontrei camisinha na mochila, não sou de revistar camisinha, quando encontrei camisinha na mochila, eu falei, bom, foi isso mesmo, mas até então imaginei, foi uma pessoa que ficou, coisa e tal. Aí na segunda-feira, o meu filho falou assim, mamãe, instala para mim o meu programa, um programa no laptop. Eu falei, puxa, meu laptop não dá. Aí eu liguei para a pessoa e falei assim, você pode instalar? Vou instalar no seu computador. Aí ele saiu para dar aula e deixou o computador ligado. Vou instalar o computador, o joguinho do menino no computador, tá bom. E o WhatsApp ficou ali, aberto. E eu não sou de revistar carteira, WhatsApp, ficar cheirando roupa. Eu não sou dessas loucas. Também não sou. Mas aí, intuição, veio uma voz assim, Tatiana, mexe no WhatsApp. Quando eu vi no WhatsApp, tava lá a conversa da pessoa inteirinha. Falou com a pessoa, não sei o quê. Sim, foi mais fácil do que eu imaginava, já pedi separação, tá, não sei o que lá, e engataram em aliancinhas, em coraçõezinhos, o texto, assim. Como assim? Se foi aí que eu saquei, tem gente aí, né? Então, aparentemente se conheceu no curso, mas quem se conhece no curso e pede separação depois do curso, não engata um namoro, né? Você fica ali meio que, enfim, então na minha opinião já estava faz tempo. Mas eu vi, aí o que eu fiz? Eu tremia, Érica, eu tremia. Aí eu peguei a conversa e exportei para o meu e-mail, que dá para fazer isso, né? Do WhatsApp. Não sei se dá para fazer hoje ainda, mas eu peguei a conversa, exportei toda no meu e-mail, porque aí eu fui ler, e mulher vai ler, né? Eu li tudo. E guardei no e-mail, porque se der alguma coisa, eu tenho prova de que
houve realmente, de fato, uma traição, né? Que estava no e-mail, eu guardei. Tem até hoje esse e-mail. Porque se qualquer coisa que tiver, eu... Só que aí, aí voltou, eu falei... Aí ele voltou e recebeu no WhatsApp dele que eu estava mexendo ali no WhatsApp do celular. E ele veio, não sei o quê. Aí eu falei, agora é hora de você contar a verdade. Ah, não aconteceu. A verdade não aconteceu. Mas ali no e-mail eu vi que já estava rolando essa história há muito tempo, né? Mas a pessoa jurou que não me traiu, que não ficou com a pessoa. Eu acho muito difícil uma pessoa abandonar um casamento de tanto tempo, fazer um curso e abandonar um casamento para engatar um namoro com uma pessoa que conheceu num curso de 4 dias. Se foi isso, é muita ingenuidade, né? Uhum. Ou ingenuidade ou safadeza, eu não sei. Mas aí a história é o seguinte... Eu não contei para os meus filhos o que aconteceu na época, porque eles eram pequenos e quem tinha que contar é ele, né? Então, quando aconteceu tudo isso, a gente esperou acabar as férias e tal, e aí eu falei, agora você vai contar para os filhos. Ah, então a gente entendeu, eu sou a mãe, que a gente não quer mais ficar junto. Eu falei, não. Quem está pedindo a separação foi você. Ponto da verdade, eu não vou mentir para os meus filhos. Omiti o ponto. Mas não mentir. Não, deixe bem claro que quem quer se separar é você e não eu. E eles perguntaram, mas por que você não se separar? Eu falei, eu não vou contar, meu filho. Se seu pai quiser contar, ele conta. E não é porque eu tenho que obedecer o livre-arbítrio da pessoa, eu tenho que obedecer os meus filhos, a compreensão dessas crianças, né, da idade deles. E o ponto não era esse, o ponto era a deslealdade de chegar nesse ponto, de eu descobrir via WhatsApp. E é ali que faltou o ponto, o valor que é mais importante para mim, que é a verdade. Então ali você já fala que, o que eu estou fazendo, né? Porque é uma quebra de confiança. E aí você começa a questionar. É uma quebra de confiança. E aí eu até cheguei e falei assim, o que é? É só uma transa? Eu perdoo, tá tudo certo, a gente põe ela no meio, a gente brinca, tá tudo certo, usamos ela como acessório. Tô falando isso porque a gente esgota todas as possibilidades para não ter uma ruptura, não é verdade? E aí quebra a confiança, então assim, eu estava disposta a continuar. Mas eu tenho que respeitar também o livre-arbítrio de não estar. E outro ponto da verdade é o seguinte... quando chegou o momento, e aí estão juntos até hoje, né? E aí, outro ponto importante é assim, que é uma dica que eu falo para as mães. Eu nunca pus pai contra filho e madrasta contra os meus filhos. Não posso fazer isso, não tenho esse direito. E ela trata eles muito bem. Eles gostam muito dela. Então, eu comecei... Então, assim, qual é o lado da superação, da separação? É olhar para tudo aquilo... identificar, olhar que está uma porcaria, toda a podridão do que aconteceu, mas dentro da podridão tem coisa boa. O que era bom? É uma pessoa boa, que trata bem meus filhos, que gosta dos meus filhos. Então, eu sempre falei, filhos, trate bem, respeite, né? Porque que bom, imagina se fosse uma mulher que maltratava, como a gente vê muito por aí, né? Verdade. Então, tem muita mulher que usa, então agora você não vai ver mais meus filhos, você vai ser não sei o que aí pega a dor dela e com vingança usa os filhos como moeda de vingança. E isso é falta de caráter. Né? Então, eu tive que abrir essa situação, porque eu até falo para eles, foi o homem que fez coisa errada, não foi o seu pai. Seu pai é um excelente pai. Então, tá tudo certo. Pai é uma coisa, então, não compre, foi o seu compre marido. a briga, que a briga é minha. Foi o marido, exatamente. Seu marido, não foi o pai. Foi o marido. Não foi o pai. E até hoje, e eu tentei ser amiga deles, sabe? Tento, mas eles não querem por ciúmes dela ou não sei o quê. Mas a questão é, de novo, eu tenho que respeitar o livre-arbítrio e sempre mostrei para os meus filhos. Como passa mais tempo com eles, obedeça, siga, porque tá colocando amor, tá cuidando, né? Então, quantas vezes veio falar para mim, porque isso e aquilo, filho, calma, peraí. Então, eu consigo, graças a Deus, depois de muita terapia, mas também embasado nos valores da honestidade, da verdade, da justiça, da lealdade, de que, olha, se ela fez coisa errada, roubou o marido, separou um casamento, isso aí é uma conta que ela vai pagar com Deus.
E também eu não posso também Perfeita. responsabilizar ela, porque são duas pessoas. Quando um quer, dois não briga, né? Então também... Mas assim, não coloquei os meus filhos nessa bagunça toda. Sempre faço para que eles os tratem bem, porque ela trata bem meus filhos. Então isso é muito importante, porque eu vejo que tem de mulher negando o pai de ver filho, ou né, colocando os filhos nesse BO todo. Isso é eles errado. têm todo o direito de continuar a ter o contato com o pai, né? Então é muito importante. Porque é um bom pai, mas é importante a gente usar esses valores e não deixar que os nossos problemas virem problemas dos nossos filhos. Sim, né? Mesmo porque a gente está aqui para fazer com que eles compreendam, porque lá na frente eles podem passar também pela mesma coisa. E daí eles já têm um exemplo, né? Só que eu fui contar a verdade para eles 3 anos depois, quando eles fizeram a pergunta certa. Porque quando uma pessoa faz uma pergunta certa, você sente o nível de maturidade na pergunta. E se a pessoa está pronta para fazer uma pergunta certa, ela está pronta para receber a resposta certa, não é? Com certeza. Então, mulheres, quem está nos assistindo que também tem homem, que às vezes, né? Permitam-se o luto, né? Eu acho que assim, reconheça e aceite as suas emoções, sabe? Sentir dor, raiva, deixa eu ver o que mais, tristeza, confusão mental, né? Essa briga do coração e da mente, cada hora, é super normal. Vai vivenciar. Mas não pode ficar nisso, vivenciar, mas sem julgar também, sem se apegar. Se apossar disso. Sem apego, né? Para isso, eu acho que é muito importante buscar apoio, sabe? De amigos de confiança, familiares. É muito engraçado, porque na minha família tem a gente que fala assim, não, você continua com ele. E outros, não, você não vai continuar com ele. Então, assim, você ouve todos. Cada um dá sua opinião. Só que quem decide é você. Daí, você. Se você puder ter um terapeuta, suporte emocional nessa hora é crucial para que a gente se cure. E suporte emocional para quem tem para dar, porque você ficar falando para uma pessoa que está falida no casamento, que não se recuperou de nenhum não na vida, ela vai te adoecer e os duas vão pro buraco. Sim. Então a gente tem que procurar ajuda para quem tem para dar, não é? Você vai numa dermatologista que tem a pele boa, você vai consultar um consultor financeiro que tem uma grana que sabe administrar o dinheiro, né? Com certeza. Eu acho que também é um momento de autoavaliação e reflexão, né? Tentar entender o que essa traição significou para você e para o relacionamento. Então, hoje as pessoas já ficam assim, Érica, você já vai se relacionar? Que não sei o que. Eu falei, cara, não. Na realidade, eu estou me redescobrindo. Quem sou eu? Me relacionando comigo mesma, né? Porque é foda, a gente se acha um lixo. Você tá muito sozinha. Você precisa arrumar uma outra pessoa. Eu falei, não, agora que é a hora. Não. Agora é hora de eu me redescobrir o que eu gosto, o que me dá tesão, pra onde eu quero ir. Senão você leva os mesmos problemas, aquela Érica mais ou menos, aquela Érica pouquinho, você vai levar para um outro relacionamento que vai entregar uma miséria de Érica e vai receber o quê? Uma miséria também, porque tudo é ressonância. Sabe, gente? Que a gente só aprende isso depois. Eu acho que também com a minha idade, 56 anos, você vai tendo, né? Um pouquinho mais de maturidade. Verdade. E é saber que você não está ali, né? Fazendo essa reflexão para encontrar falha, mas para entender melhor, é isso que eu estou buscando, entender melhor as minhas necessidades e também as minhas expectativas com relação Mas eu identifiquei que eu tinha um transtorno de personalidade que eu não sabia o que era. Olha só, a separação me mostrou que eu trabalhava demais para fugir. Porque, veja, eu desenvolvi um transtorno por eu ter sido conviver com uma pessoa que é narcisista, a pessoa desenvolve um outro transtorno. Eu desenvolvi o transtorno da personalidade histriônica aos 17. E o meu terapeuta me perguntou, você casou com essa pessoa? Quem casou com essa pessoa? A histriônica ou a Tatiana? E eu falei, não, a Tatiana. Hoje eu vejo que não. Então, quem casou com essa pessoa foi a histriônica, um ego.
né? O ego. Uhum. Todo mundo fala de narcisista, de bipolar, de borderline, o histriônico quase ninguém sabe o que é, nem eu sabia. E para identificar levou 12 anos. Uau! A sorte que eu já fazia terapia desde 2005, toda semana. Então foi bom, foi daí que eu fui vendo. Então assim, chegou um ponto que hoje eu vejo que a traição, Érica, foi a melhor coisa que aconteceu. Olha que loucura, olha o que eu tô falando. Mas foi a melhor coisa, porque quem casou com a pessoa não foi a Tatiana verdadeira, foi a histriônica. Eu fui descobrindo quem eu era ao longo do caminho, e na verdade todo mundo passa por isso. Eu casei com 28, ele casou com 25, mais novo do que, com 4 anos mais novo do que eu. E o começo de vida é uma loucura, porque é conta para pagar, é boleto, é faculdade, você está construindo a vida profissional, financeira, blá, 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 e se entendendo quem você é. Então eu digo que o primeiro casamento é como se você estivesse trocando os 4 pneus com o carro em movimento. Uhum. Sabe? Você vai se ajustando, e aí você se perde com filho, com sociedade, com igreja, porque o outro falou, que o pastor falou, e blá, blá, blá. E aí, quando eu fui começar a fazer terapia, fui entendendo, a separação era inevitável. Por quê? Porque eu não sabia quem eu era. Eu não sabia onde eu estava, o que eu tinha que fazer, eu não me conhecia, eu não estava no meu lugar, né? Então, obviamente, que eu não justifico, mas eu explico que, pelo excesso, eu acredito que um dos motivos foi de tanto eu trabalhar. Eu trabalhei demais, a ponto... Eu tinha em 2017, foi o meu melhor ano assim de cliente. Eu tinha 35 noivas, 33 noivas ao mesmo tempo. Uau! Cada uma num estágio. E o meu filho, eu sempre falo isso, quem me acompanha sabe, eu estava no celular o tempo todo, até desenvolvi uma cervicalgia, tanto que eu ficava no celular, tomando café, ele falando, dos poucos momentos que eu estava com ele, o mais novo falando, mamãe, oi meu filho, eu aqui. Sabe, eu queria ser o noivo seu. Falei, meu filho, por quê? Porque assim você me dava atenção. Érica, eu parei ali, falei, o que foi, meu filho, que você falou? Porque você me dava atenção. Ali caiu a minha ficha da mãe que eu não estava sendo, porque eu estava focada no trabalho. Por que eu coloquei o meu trabalho em primeiro lugar? E aí tem muitas questões. E muitas questões eu não estava no meu lugar. Eu não estava no meu lugar de esposa, não estava no meu lugar de mãe, não estava no meu lugar de filha, não estava no meu lugar. Uhum. Então, os excessos mostram o quê? Falta interna, né? Sim. E ali eu comecei a parar de investir em cursos técnicos e comecei a investir em cursos de autoconhecimento. Foi onde eu comecei muito para a comuna, fazer um monte de curso. Eu fiz todos os workshops, eu só não fiz o de formação tântrica. Mas todos lá eu fiz e comecei a entender. Então, uma hora essa ruptura ia acontecer, por quê? Porque nós éramos muito diferentes. E outra, se os objetivos não estão alinhados, podemos ser diferentes, porque o diferente ele se complementa. Mas se o objetivo de vida não for o mesmo, né? Se um estiver evoluindo e o outro não acompanhar, a ruptura acontece. Né? Então, e aí, quando aconteceu a situação, as pessoas olhavam para mim, nossa, mas foi ele que traiu, não foi você? Por quê? Porque eu, toda desse jeito que você conhece, né? Trabalhando com evento, recebendo cantadas de todos os dias, de tudo quanto é forma. Isso porque eu não sou linda, maravilhosa, imagina se eu fosse. Mas a questão é, aparentemente, quem que tinha mais estereótipo de trair era eu. Uhum. Né? E não o certinho, o religioso, o regradinho, blá, 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 né? E, na verdade, aconteceu. Então, hoje eu vejo que, de repente, isso foi uma forma de se libertar de uma histriônica que estava levando a coisa errada. Só que por isso que não existe culpa de um nem do outro. Existe duas pessoas que não se conhecem a si mesmo. Por isso que a terapia é importantíssima. Tanto tempo, né? Tanto tempo. Mas era uma coisa assim, era uma família doriana, daqui para fora, mas daqui para dentro só a gente que sabe, né? Então, hoje eu vejo que as coisas vão se explicando, não se justifica, mas explica, mas o mais importante é quando a gente percebe que as coisas não estão indo, a gente sente o nosso corpo, eu comecei a ter problema de coração, comecei a ter problema na coluna, operei da coluna, e é o que você falou lá no início.
quando a coisa tem que ser leve, tem que ser gostosa. Então, quando ela tá tóxica, quanta gente aí tá assistindo vive um relacionamento tóxico e acha que é normal, a gente se acostumou com as coisas ruins do relacionamento. O chefe grita, o filho fala não sei o quê, a amiga te traz, você acha, é normal, é assim mesmo. Não é assim Não mesmo, é assim. né? Então, quanto mais a gente se conhece, mais fácil a gente consegue detectar um problema e sair dele, É. né? E daí, como é que você Aí vai você fez fazendo? terapia. É, E e daí aí? eu tô, hoje, né? Eu faço Eu tô, até hoje terapia, eu eu adoro. faço toda segunda-feira, 9 horas da manhã, eu tenho a minha hora terapêutica. E às É vezes o isso aí. terapeuta pensa que ele é bonzinho, nada, ele enfia o dedo, vira, você sai de lá muitas vezes e fala assim, por que eu tô pagando? Esse Ai, que é socorro! bom. Ai! Mas, Esse que é bom. mas ele tem me ajudado a reconstruir a minha autoestima, sabe? Trabalhando aí minha autoimagem. E o ego, né? Porque a gente tem vergonha de admitir que foi traída, né? A gente tem vergonha de colocar, você expôs a sua situação. E eu vejo que, de repente, de repente não. A nossa dor, Deus permite para que a gente passe por algumas coisas para chegar no nosso propósito de alma. Todo mundo fala de propósito de alma. E eu vejo cada vez mais que o nosso propósito de alma é se lascar, no sentido de lascar a pedra, né, bruta, virar um diamante e colocar todo esse aprendizado em prol do outro. Não E é? é por isso que eu Esse é o tenho, por propósito. isso tem gente que é contra de eu vir na internet, mas eu tenho aprendido que cada vez que eu exponho um pouquinho, muitas mulheres chegam e se reconhecem na minha história e falam, às vezes são jovens de 27, 28 anos que estão passando por um casamento difícil e acham que não tem que sair. Porque a minha igreja, porque isso, porque aquilo. A gente está numa região muito católica, apostólica, mas também as de 60, 62 também se reconhecem e falam assim: se você fez isso, eu posso pensar e também reconstruir. Porque a gente está tendo aí um crescimento do grisalho, né? Do divórcio grisalho. Porque a gente percebe que a gente não tem que viver uma vida. Cara, não, ele é assim mesmo, mas eu tô me sentindo. Compreende, ele é assim mesmo, coitado. Ele não teve não tá mãe, bom. ele não recebeu carinho. No fundo, ele é uma boa pessoa. Pelo amor de Deus. Eu tenho uma. Vamos dizer assim. O Fábio de Mello fala assim: esse negócio de ficar compreendendo os outros, que lá no fundo é uma boa pessoa, ninguém tá a fim de comprar petróleo nos outros, não. E tem uma coisa que esses dias eu estava vendo um padre, ele falou assim, menina, acabou, porque você tem que pensar em você, porque uma das leis é amar ao próximo como a si mesmo, você em primeiro lugar. Tudo bem que até que a morte nos separe, só que hoje a igreja também já não aceita. Se você está apanhando, se você está sofrendo violência emocional ou violência física, cara, você não tem que ficar nisso. E outra, você falou uma coisa assim, depois que a gente começa a estudar, a gente começa a ver que as palavras são ambíguas e que tudo pode ser dito, interpretado, até que a morte nos separe. Não é a morte física, é a morte do relacionamento, é a morte de querer, é a morte do ciclo. Se tudo é cíclico. Tudo tem. Só que a gente não aprende isso. A gente não aprende isso, né? A gente aprende, vai assim mesmo, né? Porque a gente entende que a Matrix hoje quer pessoas perdidas, confusas, solitárias, porque é mais fácil dominar, né? E aí, quando vem uma pessoa fora da caixinha, você é julgada, condenada, criticada, e depois a pessoa fala, nossa, é verdade, ela estava certa, eu vou fazer igual, né? E a gente tem essa dificuldade de aceitar que é um ciclo, que acabou. E aí, assim, de novo, você falou uma coisa muito interessante, e eu falo muito isso. Eu vou jogar tô até arrepiada. Eu vou jogar um histórico super bom de 35 anos e meio por conta de 6 meses de uma cagada que ele fez, mas e todo o resto que ele fez de bom? Que a gente construiu, né? A empresa que a gente construiu. O filho que a gente... Os filhos, exatamente. Como que eu vou falar esse casamento, não sei o que, não sei o que. Ela me deu 2 filhos maravilhosos. Como que não foi coisa boa? Né? Pois é. Então é isso, decidir. É lógico que você pode reparar o relacionamento ou seguir em frente se você decidir, mas daí
você tem que fazer um trabalho, né? Você tem que Os decidir o futuro. dois. Para reparar, tem que ser os dois, tem que querer. E se decidir reparar, isso deve... É o que você falou, os dois têm que... É um compromisso mútuo com a transparência e reconstrução da confiança. Porque daí não adianta ficar, ai, por que você fez isso? Não, tem que passar uma borrachona, né? E falar assim, cara, é isso. E aí, gente, encontrar um significado. O que isso me ensinou? O que isso tem me ensinado? Isso pode, né? Eu tô transformando essa experiência negativa em um catalisador para ajudar outras pessoas para mudarem também de vida positiva. Eu acho que quando você me convidou para a live, eu falei assim, cara, o que eu vou falar? Porque é um assunto... Eu tive uma vida linda, mas agora eu decidi que eu vou ser feliz sendo a minha essência, trazendo a minha autenticidade, não me anulando mais, indo em busca daquilo que eu quero. E, cara, tem um monte de coisa que eu tenho que reaprender, né? Tenho que reaprender. Porque é lógico que agora eu tô sozinha, mas daí, o que eu quero? Quero continuar morando em Piquete? O que eu vou fazer? Eu tô fazendo... Daqui a pouco eu entro, né, numa aula, e daí essa aula é uma aula de autoconhecimento também. E daí você também, quando a gente se cura e ajuda a curar o outro, a gente também vai se curando. Então todas essas mulheres que estão quando chegando... a gente fala, isso aqui é curativo, Érica. Quando a gente fala, olha só, quando eu comecei a falar, meu coração estava acelerado. Aí a mente, que mente, fala, você não deve falar, não é, o que é isso? É a emoção tendo que colocar para fora e agora eu tô tranquila. Então, quando a gente fala, a gente cura. Por isso que falam que tomar café com as amigas é terapêutico. Adoro. Né? Por isso que o meu projeto aqui no Vale é Café Secreto. Conte comigo, mas não, eu anunciei na chamada, assim, como superar com maturidade, responsabilidade e alegria, e é isso, e as pessoas olham para você, você tá sempre sorrindo, e aí deve pensar assim, não foi tão ruim essa separação, porque ela tá alegre. As pessoas descobriram que eu estava separada bem depois, porque eu não fico falando, porque a alegria, ela tem que ser incondicional. Se eu estou com o outro ou não, não tem que depender do outro, mas até a gente chegar nesse... Nunca depende do outro, mas até chegar nisso, né? Porque assim, você se faz feliz. Então, eu tenho celebrado as pequenas coisas. Eu não gostava de... Ele cozinhava muito bem. Então, eu tinha aquela coisa, chegava o final de semana, hoje eu tô celebrando fazer a comida pra mim. Sabe aquela coisa? Comprei até uma panela. Nunca comprei panela, dessa vez eu comprei uma panela porque eu gosto de comida prática. Comprei uma panela que eu faço a comida em 12 minutos e a comida tá saborosa. Olha, que benção. Então, é isso. Existem caminhos para a gente se recuperar, gente. E é só acreditar que você pode usar isso, né? Para ressignificar a sua história pessoal. Então, assim, por 36 anos eu era Érica Bizai, agora eu sou Érica Ramos. E é isso. E existem tantas mulheres, a Fátima Bernardes, que é uma também que se divorciou, se reinventou, né? Então, assim, existem... Adele, tem tanta mulher que está se reinventando, que acho que o que a gente tem que deixar para vocês é o seguinte, esperança, né? Vocês têm esperança que reinventar-se depois da traição e do divórcio é descobrir que tem algo diferente para a gente na vida. E pode ser aos 27, aos 36, aos 41, aos 56, aos 60. Conheci recentemente uma senhora que também ficou casada por 33 anos e ela escreveu um livro, Um Homem para Cada Ano que Eu Passei com Você. Então é 32 o livro dela, 32 anos casada. Ela depois... É lógico que eu falei para ela assim, lá na coisa, eu falei assim, eu não quero 32 homens, não, eu quero só ser eu por completo. Daí ela... Mas eram contos que ela escreveu, né? E assim, se reinvente. Não, você vai... No
primeiro momento você vai começar a sobreviver, mas depois você vai ver que você vai florescer. Tem gente que Vai viver. Fala assim pra mim, nossa, você tá muito mais bonita hoje do que antes. É verdade, falo mesmo. Você tá mesmo. Então é isso. Acho que porque é aceitar, porque é viver, mergulhar mesmo, se permitir no fundo do poço, se permitir ficar feia, se achar feia, se permitir comer todos os brigadeiros do mundo que você quer, se permitir viver aquele momento depressivo, digamos assim, se permitir, porque só quando a gente entra em contato, uma dica tem alguma coisa assoviando aí. Tem, sabe o que é? Tem alguma coisa... Não tem como eu tirar. O quê? São... Como a cigarra arrebenta de tanta luz, são cigarras, não legal. tem como tirar. Elas estão explodindo. Todo dia nesse horário tem as cigarras cantando. Que lindo, então deixa ela aí. Então, achei que era alguma interferência aqui na live. Mas aí, assim, se permitir se sentir com raiva, sentir todos os mix de emoção, não ficar fingindo que tá tudo bem, viver Claro, você vai trabalhar, você vai pôr ali uma persona, não é uma máscara, não é uma mentira, não é um fake, mas é uma persona para que você vá trabalhar e coisa e tal. Mas quando você voltar, o que eu sugiro? Fique sozinha, não vá se envolver com outra pessoa, porque a gente tá carente, a gente tá cheio de não sabe nem que é, se desconstruiu, agora é se construir novamente. Então, assim, um dia de cada vez e ser racional. Eu fui muito mais difícil porque eu não tinha a minha liberdade financeira, então eu tive que abrir mão de muita coisa, até da pensão, tive que abrir mão de muita coisa em prol dos meus filhos. Eu fiquei na M mesmo, assim, só que Deus provei, Deus colocou um anjo na minha vida, que depois resolveu as minhas questões financeiras. Só que também, a gente também não pode depositar no outro aquilo que falta por carência, porque senão, de novo, a gente vai atrair a miséria do outro. A gente entrega a nossa miséria e atrai a miséria. Então, quem está passando por isso, gente, eu também sugiro o seguinte, aceita sentir tudo o que você sente, como a Érica falou, mas viva um momento depressivo, mas não deixe essa depressão se instalar em você e procura ajuda para quem tem para dar. Uma terapia, vá no SUS, ou vá procurar terapia na praia, ou comece a fazer aquilo que você tinha esquecido de fazer. Osho fala muito isso, né? Poxa, eu gostava tanto de ir pra praia, gostava tanto de dançar, gostava tanto de botar música alta, né? E eu também fui perdendo essas coisas. Eu estava numa igreja ainda, que era uma igreja repressora. A doutrina era bonita, mas as pessoas eram uma igreja repressora. E aí eu comecei a questionar tudo, minha profissão. Porque chegou no momento, do fundo do poço, que eu falei, bom, perdi marido, não tenho mais o trabalho, estou ferrada com grana, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a questionar se a igreja era aquilo que eu mesmo queria. E aí foi dolorido, mas foi bom. Porque aí eu fui vendo quem realmente eu era. E hoje eu não abro mão daquilo que eu sou. E aí as pessoas falam assim, eu quero voltar a ser o que eu era antes. Não, pelo amor de Deus. Não volta, não. Não volta. Você não é mais a mesma pessoa. Graças a Deus. Né? Então, usar isso com alegria, procurar ver as coisas boas do relacionamento, como você fez. Né? Você viu as coisas, não jogar fora, não colocar filhos contra o pai. Por mais que o pai fez coisas, ou ao contrário também, né? Também tem as mulheres, os homens também devem estar passando, devem estar assistindo e pode ter passado por isso, mas aceitar a responsabilidade e sim, eu penso assim, ó. As pessoas me falam assim, você quer saber o porquê das coisas? Nem tudo tem que saber o porquê. Eu não penso assim. Se eu não fosse atrás dos porquês que eu fazia isso, dos porquês que eu passava por tal coisa, eu não teria ressignificado e não teria dado a volta por cima. Então eu fui atrás das respostas, e onde as respostas estavam em mim. Então eu parei de ouvir o que o pastor fala, o que o padre falava, o que a crença limitante que eu ouvia, coisa. Então eu comecei a falar, quer saber? Agora eu vou fazer aquilo que eu acredito e dar vazão para a minha intuição, porque como você falou, a sua intuição já te avisou há muito tempo que tinha alguma coisa errada. A dica é muito parecida com a tua, eu acho que é assim, confia em você, permita-se sentir o luto, busque apoio, saiba que você não está só e
coloca para fora todas as emoções. Vá fazer meditação. Uma coisa que eu fiz, eu me divorciei no dia 17. Olha, eu me divorciei no dia 17 e no dia 18 eu desci para Paraty e fui visitar a praia. Então, saia, sabe? Ai, não fica sozinha. Pega uma amiga louca. Vai dar risada. Verdade. Porque senão você vai para dentro de casa, que é aquela coisa, assinar o divórcio, né? Você assina ali, você fala assim, nossa, eu tô assinando um papel, porque assim, é muito rápido. E daí você fala assim, cara, tudo que eu fui até agora eu já não sou mais, depois de uma... Eu já não sou mais. Então, acabou um sonho, tudo aquilo que eu sonhei, acabou. Então, vai fazer uma loucura que vai te deixar. E assim, honra. Se você tem filho, honra o pai que teve, né? Eu acho que é muito importante isso. Porque quem traiu não foi o pai, foi o marido. Isso é importante deixar claro para os filhos, né? E mostrar para os filhos também como superar uma situação, né? Como os filhos verem que tudo bem, minha mãe tá chorando, tal, não esconder. Eu nunca escondi dos meus filhos quando eu tava triste, eu nunca escondi. Filho, eu tô triste, tá duro, tá difícil, mas a mamãe vai se recuperar, mas sem o falso positivo. Tem muito do tal da positividade tóxica, que ela é um problemão, porque aí, tá tudo bem, deixa assim, é vida que segue. Não é bem assim, né? Tem que olhar para dentro mesmo, aceitar as suas mazelas, entender onde você errou e não levar isso para o próximo relacionamento. Com certeza. Isso é importante. Por isso que eu acho que não deve... outra coisa que eu acho importante também, que eu vejo que prejudicou muito, nós não namoramos. A gente se conheceu em março e eu morava já sozinha, e ele veio morar comigo em junho. E ele tinha só 21. E eu já viajei, passei, e ele não. Ele saiu da mãe e veio morar comigo. Eu já morava sozinha, eu já tinha a minha liberdade financeira nessa época, depois virou o caldo, depois eu saí de CLT, fui autônomo, e aí ele que ficou com mais dinheiro do que eu. Mas eu vejo que o quanto é importante namorar, pra gente se conhecer, um conhecer o outro, e se conhecer, né? Porque todo mundo fala assim, eu só conheço o fulano depois que se separa, né? Mas a gente também se conhece depois que a gente casa. Mas a gente também muda com o tempo. Por isso, verdade. A Érica de 17 anos, que começou a namorar o Luiz, não era a mesma Érica que casou com 20, e muito menos a que se separou aos 56, provavelmente. Graças a Deus. Gente, a gente vai mudando, e a vida é feita mesmo assim, de altos e baixos, né? Porque quando ela tá numa linha, assim, você morreu, cara. Se ela tá muito tranquilinha, a gente morreu. E a gente está aqui para aprender a ressignificar todas essas coisas. Então, faz parte do viver. Ciclos. Somos cíclicas, né? Tudo é cíclico. Então, tem início, tem meio, tem fim. E daí você tem que honrar essa história e agora tá pronta para outra. Porque, assim, é um movimento, vamos dizer, eu gosto muito do infinito, né? Enquanto a gente estiver por aqui, vai ter momentos lá, momentos aqui embaixo, a gente vai... E vai vivendo. Não tem. Não se sinta sozinha. Eu estou aqui para vocês. Se vocês precisarem trocar, ela vai deixar aí um contato, a gente conversa. Eu acho que é uma situação complexa, dolorosa, mas a gente, quando olha para trás e a gente já ressignificou essa situação, você fala assim, cara, como eu aprendi em tudo isso, né? E como foi bom, né? A gente tem que fazer ser bom, né? Ficar com o histórico do que aconteceu, se aprender e baixar o nosso egoísmo, se colocar mais humilde, olhar, né? Onde eu errei, e também não eximir o outro do erro também, atribuir os erros e os acertos para as pessoas, não se colocar como vítima também da história, né? E nunca colocar filho contra pai, contra madrasta, não importa se teve traição ou não, né? Ainda mais se teve traição, jamais eu vou fazer isso, nunca, porque isso, é um ser humano também, que também está aí nas suas batalhas, nas suas lutas, né?
Eu tenho É um amigo que difícil ele dar diz esse... assim que não existe traição. Realmente, ele fala assim, Érica, não existe traição. Existe, a pessoa não quer mais, mas não existe traição. Daí eu falei assim, tá bom, vou tentar entender. Mas daí ele vai pro caminho tântrico, que daí, sabe, daí é muito fora da caixinha. Daí você fala assim, eu não consigo concatenar essas ideias. Mas eu acho que a gente também tem que pensar o seguinte, a autotraição. A gente não falou de autotraição, mas nós fazemos autotraição, Verdade. né? É verdade. Então, por exemplo, Autotraição com a gente mesmo. e eu me perdoei por várias autotraições que eu fiz comigo, sabe? E Eu às vezes a gente também. tem crenças, eu não posso ir, vamos lá. Teve uma época que morei 30 anos em São Paulo, né? E teve um momento que eu, assim, vida começando a trabalhar na CLT, tal. Meu sonho era ir lá naquele restaurante italiano que é em cima, lá na Praça da República, Círculo Italiano. Daí eu falava assim, cara, eu não tenho dinheiro para frequentar um lugar desse. E daí teve uma vez que eu fui lá, peguei meu salário e eu me perdoei porque eu mereço estar num lugar como esse. Gente, também, olha, eu me traí comendo e engordando como uma louca. Eu cheguei a 120 quilos e eu sou PCD. E aí eu fiz uma bariátrica para me perdoar. Então, assim, tem tanta coisa que a gente faz que é autotraição. E também a Verdade. autotraição é você não dizer não para que. Não, você tem que estabelecer limites. Então, muitas vezes, talvez essa traição que aconteceu no casamento é porque eu não estabeleci alguns limites. Exatamente. E porque a gente não estava no nosso lugar. Eu não sabia quem eu era, o que eu queria. E eu fui aceitando, neguinho colocando o dedo na minha cara. Aí um dia eu tirei uma foto. Pô, eu sou cerimonialista, eu tiro foto. Era, né? Enfim, não importa a profissão. Eu estava abraçado com. Você sabe, eu sou de pegar, de abraçar, de beijar e tal. Só que meus valores, lealdade, verdade e liberdade. Eu estava abraçando uma pessoa. Aí ele falou assim: eu acho bom você tirar essa foto aí, porque você tá muito junto dessa pessoa. Eu falei, mas qual é o problema? E até porque ele é viado, o que tem a ver? O que a igreja vai pensar de mim? Eu falei, foda-se, a igreja vai pensar de você. Você conhece a mim. Então, assim, essas castrações, elas vão castrando a nossa intimidade, a nossa essência, e a gente não percebe. O outro fala, não, porque o que a gente vai pensar de mim? O que a escola vai falar de mim? Então, assim, você vai deixando pra lá um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. É uma autotraição do que você acredita também, não é? É uma autotraição. É uma mutilação, é uma autoviolência. E eu tive que tirar a foto. Então, assim, eu não podia mais ser eu. Pra que você... Aí um dia, assim, eu gosto de fazer vídeo. A pergunta foi, a troco de quê? O que você ganha com isso e ficar fazendo esses vídeos? Falei, ganhar nada de dinheiro não, mas é meu trabalho. Eu acredito que se eu compartilhar meus trabalhos, os BOs que acontecem nas festas, eu vou mostrar para as pessoas. Enfim, olha só, eu tive que justificar para o outro por que é que eu fazia vídeo, porque eu não ganhava nada com isso. E no fim, a gente vai colhendo, depois de muito tempo, o que eu planto lá atrás no trabalho, né? Ou seja, são pequenas castrações que a gente não percebe. E a gente vai deixando pra lá. Pra que usar? Você é uma mulher casada, você não pode ter cabelo vermelho. Eu tinha cabelo vermelho na época. Você é uma mulher casada, por que você não usa a unha mais clarinha? Você é uma mulher casada, você não pode treinar de short na academia. Então, assim, eu fui entrando nessa, Érica. Eu fui, realmente, né? O que vão pensar? Olha a imagem dele, olha o que vão falar de mim. Ou seja, a preocupação não era comigo, era com ele. Então, essas castrações veladas, elas não aparecem. Quanta gente que está assistindo aí vive isso e não percebe. E aí, quero ouvir música alta. Não, para que ouvir essa música alta? Por que eu tomo água na garrafinha? Todo mundo toma no copo, porque na garrafa eu falo, puta merda, eu não posso fazer mais nada? Pra que fazer tatuagem? Besteira fazer. Aí eu, depois de separei, eu fiz. Então, se eu fui sendo castrada e não fui percebendo, pra pessoa manter a imagem do bom moço, é isso. Né? A gente fala, é isso. A gente também tem essa
autotraição. Então percebam se vocês também não estão se Percebam. autotraindo, porque não vale a pena. Então, Não vale a todos pena. nós viemos aqui para buscar a felicidade. E ela é conquistada nas pequenas coisas. Então, para de dizer sim para tudo e vai ouvir a voz do coração. O Osho sempre fala, né? Na dúvida, ouça o coração. E a gente esquece disso. E olha só uma coisa que interessante, né? Se houve a traição, é porque, como a gente foi, no meu caso, eu fui sendo castrada, não pode isso, não faça aquilo, porque vão falar de mim, porque vou ter. Ou seja, eu fui me transformando numa pessoa pela qual ele não se apaixonou. E aí a traição vai lá na frente também. Por isso, cadê aquela Tatiana que eu conheci? E não existe, claro que não existe. Você foi me tolindo. Eu fui tentar entrar numa caixinha que não era caixinha minha. E aí vem a terapia é boa, porque o autoconhecimento é bom, porque você fala assim, ok, eu sou fora da caixinha, e eu sou mesmo. Então, vou pagar o preço de viver fora da caixinha. Aí já é um outro tipo de fortalecimento também. Eu né? estou pagando De o aceitar. preço. Eu estou pagando o preço de viver fora da caixinha. E eu estou feliz de pagando. Eu fiz aí, né? Falei assim, gente, é isso. Eu vou voltar a ser aquela uma que lançava produto, que fazia isso, fazia aquilo. Porque agora eu posso tudo. É uma coisa assim muito... Eu estou muito feliz com essa oportunidade. Ele queria... Eu até falei esses dias que ele queria a liberdade. Ups! A gente se separou, mas quem ganhou a liberdade maior fui eu. Fui eu. Sabe aquela coisa? Eu também. Então eu agradeço muito tudo que aconteceu, porque está me transformando. A mulher que eu vou me tornar, eu ainda não sei, mas eu sei que ela vai ser legal. Vai ser legal. Porque da mesma forma que a destruição de um casamento ou de qualquer outra coisa, ela não é assim, ela é aos pouquinhos. A construção também é aos pouquinhos. E nesse momento importante não tenha pressa de se... E outra, a gente vai se construir e vai se destruir. Depois vai se construir de novo, por quê? Porque a gente vai evoluindo, vai melhorando, não é? Vai a gente pode mudar de ideia a qualquer momento. A qualquer momento. Existem infinitas possibilidades. E eu estou aberta para essas possibilidades. Isso. E outra coisa que as mulheres que se separam pensam, eu pensei, e agora? Quem que vai gostar de mim? Quem que vai me querer com 2 filhos agora, ferrada de grana? Você pensa um monte de coisa. E aí, as verdadeiras amizades e as falsas é aí que aparece. E aí você tem que ter outro culhão para aguentar e falar, putz grila, jurar que ela era minha amiga e não era. E aquelas que você achava que não era, são aquelas que são. Quando eu conheci, então assim... Ele pediu separação no dia 5 de novembro, eu descobri a traição depois, me recuperei, quando eu estava me recuperando, em agosto do ano seguinte eu conheci meu marido. E aí uma pessoa falou assim, nossa, desse jeito, você já está com uma outra pessoa? Érica, eu nunca esqueci esse já, foi tão assim, nossa, mas como assim? Porque eu ouvi muito disso, agora você não consegue ninguém com 2 filhos e tal, agora que você vai demorar, porque é isso que as pessoas pensam, né? Que homem que vai querer assumir uma mulher separada, com 2 filhos pequenos, sem trabalho fixo, ferrada com grana, né? Olha, e essa pessoa falou, então assim, eu achava que ela era minha amiga, só que ela não era. Então nossa, você já conheceu uma uma então se prepare também psicologicamente, emocionalmente, para você aprender agora porque vai aparecer a verdade de tudo quanto é lado, né? Nesse momento da separação. Mesmo. E a sua verdade. Então, gente, vocês que estão vendo assim, aceita a sua verdade, paga o preço por isso, com alegria, com maturidade, com responsabilidade. Não ponha seus filhos contra o pai, né? Porque isso não é correto. Se tiver uma outra pessoa, como nesse caso, não tem que colocar, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa. E preste atenção se você não está sendo castrado aos pouquinhos, de forma velada, como eu fui. Presta atenção. Você chegou a ser castrada também, ou Érica? Não, na realidade eu me castrei. Né? Eu me castrei, porque eu vim aqui para o interior e daí teve todo o problema com o meu filho, daí eu fiquei, como a gente está numa cidade muito pequenininha, daí eu ficava mais fechada, sabe, assim... Mas e eu fui me apagando.
me apagando, me apagando. Agora, eu falei, eu estou pagando o preço. Eu estou numa cidade de 12 mil habitantes, eu sou a mulher largada, a divorciada, porque aqui não é metrópole, né? Aqui a gente está numa cidadezinha bem, vamos dizer assim, que os pensamentos são lá da época do Brasil colônia ainda. E eu tô pagando preço. É lógico que tem pessoas modernas aqui também, mas tem pessoas que ainda... eu tô em Piquete, tá, gente? Piquete é uma cidade que ela é em volta de montanha. E eu lembro uma frase do Laí Ribeiro, direto do Túnel do Tempo, que ele falava assim, que as pessoas, quando vivem nessa cidade toda repleta, né, de coisa, elas não evoluem, porque elas estão fechadas. Para você crescer, você precisa sair do vale, ir para o vale e enxergar outros horizontes. Então eu estou aqui pagando preço, estou trabalhando. Essa semana eu fui aqui mesmo na cidade, fui falar com os jovens sobre empreendedorismo, porque eu tenho um mestrado em empreendedorismo, e estou aqui trabalhando com as mulheres, fazendo elas mexerem um pouco a pelve, sabe? Aquela coisa, redescobrindo a energia sexual, porque também é proibida, eu não posso. Então, assim, talvez eu tenha vindo para cá para isso, para falar assim, tá tudo bem ser divorciada, você não é uma mulher que não tem valor. Olha só, vem comigo. E eu tô aqui colocando a minha cara aí nas lives, porque eu sinto que a gente tem que contribuir com as mulheres e falar assim, também. Eu também cara, sim. tem vários. Olha para você, porque o patriarcado ele tá aí. Mas tanto tá que assim, quem mais morrendo. trai? Tá morrendo. Vai Mas morrer. quem mais trai? Quem mais trai? O homem. O homem, tá na pesquisa. O Brasil é considerado, aqui na América Latina, o país que mais trai. Em cada 10 pessoas que responderam à pesquisa, 8 disseram que traíram. Cada 10 homens, 8 disseram que traíram. Então, assim, faz parte da cultura. E antes era super normal, né? Da sociedade. Mas uma vez eu entrevistei uma sexóloga e eu falei assim, ela me corrigiu na hora, eu falei assim, nossa, mas que coisa, né? Como essas pessoas são, cabeça fechada, né? Como você é julgada. E ela falou assim, mas que bom que essas pessoas existem, porque é para elas que eu trabalho. A minha missão é mudar a cabeça delas, ajudar a abrir a mente. Então, se tivesse todo mundo com a mente aberta, a minha contribuição não ia valer de nada. A menina ali, então tapa na minha cara tão grande, eu falei, nossa, ela tem toda a razão. Né? Que bom. Porque eu espero ter dado essa ajuda aqui para vocês, mulheres. E eu quero me colocar à disposição também, viu? Para poder participar, para contar a minha história. Teve gente que falou assim, mas você fica contando essas coisas, você não superou. Eu falo, não é questão disso, já superei, tá tudo certo. A questão é, se eu falar, eu vou mostrar para as pessoas que é possível sim você estar bem. Por exemplo, eu fui abusada aos 23, emocionalmente e sexualmente por 2 pessoas diferentes. Eu sofri um aborto obrigado aos 17 anos. Eu fui traída. Então, assim, eu tenho muito que contribuir. Ainda assim, eu continuo alegre, continuo feliz. Sou perfeita? Não sou perfeita, mas alguma coisinha eu posso contribuir para contar essa história para as pessoas, mas com um olhar que, olha, aconteceu toda essa história triste comigo, mas olha só o que eu me tornei. Olha a potência que eu sou. Então, assim, eu me coloco à disposição para estar nas suas palestras, se você quiser, para participar, para aprender, para me expor. Nunca tive problema mesmo de me expor. Fui castrada lá atrás para não me expor. Agora que eu não sou, agora que eu vou me expor mesmo. Até porque quem paga a conta sou eu, né? Até literalmente, né? Você dá palestra sobre esse assunto? Como é que está a sua agora na parte prática mesmo? Você vai usar essa história para dar palestras? Já está rolando? Como é que é? Eu vou usar essa história para dar palestra. Inclusive, eu estou sendo incentivada pelo meu terapeuta para criar um curso, mas eu não criei ainda, porque eu fiz muitas formações, né, de tantra, de meditações. Ele acha que tem todo um trabalho para ser feito aqui no Vale, às vezes até presencial mesmo, para a gente começar a trazer essas mulheres, acolher, ajudá-las. E eu estou querendo juntar essa parte corporal com
o empreendedorismo. Porque muitas vezes a pessoa ela não tem condições de sair do casamento porque financeiramente ela não tem... Ela é dependente. Ela é dependente. Então, como é que ela pode descobrir? Então, não tá nada feito, mas tá tudo assim. E o que eu tô agora fazendo eu tinha que começar a ganhar dinheiro, né? Sim. Então, eu me tornei licenciada de uma empresa de energia verde, chama-se iGreen. Então, ela produz energia sustentável por eólica, por placas, e ela disponibiliza para todo o Brasil, alguns estados, bem mais barata do que da distribuidora. Quem distribui continua sendo Eletropaulo, EDP, Parará, CEMIG, tal, mas a pessoa tem pelo menos 10% de desconto da conta da elétrica. Então, em um ano, ela tem um mês. Eu tenho um espaço aqui em Caçapava, né? Um espaço aqui está sendo alugado para reuniões empresariais, reuniões de escolas e tal. Já rolou vivências aqui para yoga, para constelação familiar, enfim. Então, se você quiser, eu tenho um espaço aqui para 20 pessoas sentadas em layout auditório. Dá para você fazer aqui. E é isso, tá? Esse espaço aqui, ele tá à disposição. A princípio, ele ia ser um estúdio de podcast. Depois eu comecei a sentir que o mercado, que a energia, a espiritualidade falando, não, Tatiane, estúdio de podcast tem um monte por aí. Você vai fazer um espaço para cura. Bora, então, então é isso, tá? Que à disposição se você quiser. A gente faz um custo, bem custo mesmo. Por quê? Porque eu preciso... Porque quando a gente entende o autoconhecimento, a espiritualidade, a gente entende que qual é a nossa missão? Se conhecer, evoluir e contribuir. Com certeza. É isso. É só isso. Né? Só que para chegar só isso, o que você faz? Você é forjada de várias formas, você aguenta temperatura, né? Um diamante, para virar um diamante, tem que ser passa por muito lapidado. Muita pressão. Então, então, sim, se você quiser, venha conhecer aqui e eu abro esse espaço para sua palestra. E assim, é ir fazendo, né? Se a gente for pensar primeiro, eu vou montar, o curso vai acontecendo conforme você vai fazendo. Então, venha, lança uma palestra de qualquer assunto, né? Ativação do quadril, palestra sobre como empreender, não sei. É começar aos pouquinhos e dali vai se formando um curso, né? Tá vendo? E a gente vai beneficiando as pessoas. A infinitas possibilidades. Viram, mulheres? Olha, veio um convite do nada. Tá vendo? A gente conversa, tá? Obrigada, legal. Mesmo. Mais uma vez. Muito legal. Viu? Adorei. Você é muito especial. Viu? Muito bom. Sou mesmo. A gente tem que aceitar os elogios, né? Você tá me devendo. Eu tô te devendo? De fazer como é que chama aquela coisa que você estava fazendo? Aquela forma de Axis? Isso, barra de Axis. Eu tô aqui com o nome mesmo. Eu ofereço para todo mundo. Eu falo, faço de graça, vem aqui, eu faço barras, é maravilhoso. Vem aqui, a gente Vamos trocar, eu faço Tetra Healing para você, você faz barra de Axis para mim. Pronto. Perfeito, vamos fazer e é isso. Como é que fala? Vamos juntar várias mulheres, fazer um final de semana curativo. Vamos combinar isso, vamos pensar. Fazer um spa, né? Um spa aqui de várias coisas ao mesmo tempo. E é o seguinte, se serviu para uma pessoa essa live, eu tô feliz. Né, não? Eu também. Obrigada por todo mundo que passou por aqui e obrigada pelo convite mais uma vez, viu? Trago no coração. Estou à disposição, conte comigo, quero expor as minhas histórias, expor as minhas superações com maturidade, com alegria, com leveza, porque tudo vem a mim com leveza, alegria e glória. Amém. Abraço, querida.